Agradecemos ao Senhor por mais um domingo que Ele nos concede e por mais um tempo de prazer que estamos na Sua presença. Mesmo assim, dividido cada um nas nossas casas, mas unidos por causa do amor de Cristo, nós estamos assim juntos nesta noite de domingo, com a participação do pastor José Carlos, lá da cidade de Manaus, que irá trazer a palavra de Deus, a participação de alguns irmãos no nosso culto, e agradecendo a todos que chegaram. Nós queremos baixar nossas cabeças para orar ao nosso Deus, mas antes disso eu gostaria de olhar para o livro dos Salmos e ler com vocês a palavra do Senhor no Salmo de número 34. Diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o virão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Que Deus nos abençoe e que juntos possamos exaltar o nome de Deus através desse momento que estamos realizando para a glória do Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai bondoso, obrigado por tua bondade conosco, pelo teu amor e por todas as coisas que o Senhor já tem feito por nós. Obrigado pela semana e também, ó Deus, pela oportunidade de estarmos realizando diversas coisas nesses dias. Nesse momento, Senhor Deus, nos dá da tua graça e que juntos, assim, possamos celebrar o teu nome. No nome de Cristo nós oramos, agradecidos e te louvamos. Amém. Sem mais demora, nós queremos trazer 2 louvores ao Senhor nosso Deus e, em seguida, trazendo participação dos irmãos. Então, nesse momento, fica aí com Levi, Isabel e Amanda, e que irão cantar 2 louvores junto com os irmãos, para a glória do nosso Deus, tá bom? Juntos, celebrando o nome do Senhor, através deste aplicativo que tem facilitado essa oportunidade, tá bom? Então, fica aí, juntos, adorando ao Senhor. Nós fizemos uma grande noite e nos agradecemos amor fraternal. 3 orações mandamos dar um amor fraternal. Vamos todos fazer nossos atores do nosso Deus. Oh,
Graças a Deus por esse tempo de louvor a Deus, pela bondade do Senhor conosco. E nós queremos, desde já, dar início à participação dos irmãos que irão, assim, trazer leitura da palavra, testemunho. E, de início, nós convidamos a irmã Miriam, que vai trazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, de 1 ao 10. Então, nós iremos já abrir nossas Bíblias e a irmã Miriam vai trazer a leitura da palavra do Senhor. Irmã Miriam, muito boa noite e bem-vinda ao culto e à participação sua também. Ok, irmão, boa noite. Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria estar mais uma vez aqui, reunido com os irmãos, e graças a Deus que temos este meio, né, para poder a gente estar junto, de certa forma, né, mesmo distante, mas a gente se sentimos próximos dos irmãos, né? E como o pastor falou, a nossa leitura é em Efésios 2, do versículo 1 ao 10, e tem como tema a salvação é pela graça. E os irmãos todos acompanham. Efésios 2, do 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, irmãos? Passo para o pastor.
Graças a Deus, muito obrigado. Obrigado, irmã Miriam, por Amém. fazer essa leitura. E nós queremos continuar hoje à noite, nós teremos algumas participação no culto de adoração ao nosso Deus, e já iremos convidar o irmão Genildo Dias, né, que irá trazer a primeira participação, seguido pelo o irmão Maílson, tá certo? O irmão Genildo, nesse momento, trará a sua participação. Muito bem-vindo, irmão Genildo, ao culto e a participação. Muito boa noite, meu irmão. Amém, pastor. Queria saudar a irmã da igreja com a graça e a paz em nome de Jesus. É um prazer muito grande estarmos aqui, né? Através da tecnologia, né? Estamos unidos, né? Um com o outro, mesmo em meio a essa pandemia que está tendo no mundo, mas temos o prazer, né? Deus nos deu a capacidade, a inteligência de se comunicarmos mesmo se estamos em casa, né? E eu queria louvar o Senhor com um hino bastante conhecido, que os irmãos possam entoar juntamente comigo aí. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
ti, Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Obrigado, irmão Genildo, por participar do culto hoje à noite. Nós louvamos a Deus pela bondade do Senhor, a sua vida, que Deus esteja engrandecendo cada momento, sendo engrandecido na sua vida e na vida do povo de Deus. E que juntos possamos não só querer estar perto do Senhor, mas sempre estar perto do Senhor. Irmão Maílson, bem-vindo no culto, na participação sua hoje à noite. Boa noite, amados irmãos. A paz de Cristo seja conosco nesse momento. É bom mais uma vez poder estar aqui para louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como muitos sabem, hoje perdi um primo. E vem a pergunta: você não está abalado? Não estou abalado porque meu Senhor, Deus e Senhor, me mantém firme de pé na luta contra as adversidades que acontecem na vida de cada um de nós. E deixo aqui para vocês o Salmo 37, versículo 5. Para você crente, incrédulo, para você ímpio. O Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém, irmão? Queria frisar essa palavrinha entrega e essa outra palavrinha confia nele. Entrega o caminho a Deus significa permitir sem restrições nem objeções que Deus dê a direção para a nossa vida. Na teoria, fazer isso é muito simples e fácil, mas na prática não é bem assim, né? Sabemos que não é fácil, porque temos um coração enganoso, como está escrito no capítulo 17, versículo 9 de Jeremias, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então, irmãos, não devemos confiar 100% no nosso coração, mas sim em Deus, Jesus, nosso Salvador, né? Dia 1º de junho, 7 dias hoje, completei um ano e fiz essa entrega. E a mesma que eu fiz, acho que também os não fizeram. Por que eu não fiz isso antes? Né? Mas eu entendo que tudo é no tempo de Deus, não da gente. Ainda bem que deu tempo de eu fazer essa entrega em vida, porque depois que morrer, acabou-se, né? Para uns acaba e para outros começa, né? A partir daí, da morte, começa uma nova vida em Cristo. Então, fez um ano da minha entrega, que foi total, 100%, a Cristo, nosso Salvador. E confiar nele. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. Confiar é sinônimo de ter fé. Não importa o tamanho da fé, mas em quem a sua fé está exposta. Né? Se a sua confiança está firmada no Deus, que é maior que todas as coisas, não precisa temer nem se abalar. Entregue-se e confie nele. E finalizo dizendo: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Então, irmãos, eu digo para vocês que ainda não aceitou Jesus, não perca tempo. É a melhor coisa que a gente pode fazer em vida. Quer uma dica? Semeie Jesus e colha salvação e vida eterna. Amém? Obrigado, pastor, pela oportunidade. E até a próxima, se o Criador nos permitir. Amém. Muito bem, meu irmão, muito obrigado por esta palavra, que Deus ajude na sua fé. Louvamos a Deus pela sua vida, também pela salvação da sua família, né? Podemos ver a irmã Isa e
tua filha também chegando para o Senhor Jesus Cristo. Nós iremos continuar louvando ao Senhor nesta noite. Iremos convidar o nosso irmão Lenilson Campelo, irmão Bill, para trazer um cântico de adoração ao Senhor, nosso Deus. E juntos com ele podemos dizer amém a cada momento desse louvor. Irmão Bill, bem-vindo. Boa noite, amados. Quero falar a todos como em Cristo Jesus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar cada um que está aqui nessa noite, juntos para louvar, exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e tudo. Amém? Vamos louvar o Agostinho, adorador por excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Nosso Deus nos abençoe essa noite. Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus Cristo.
Amém. Graças a Deus por este momento de adoração a Deus. Com o irmão Nil, obrigado pelo esforço de fazer isso. E nós queremos dar graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado nesse tempo de pandemia. Deus tem nos guardado, nos ajudado, nos dado força. E assim podemos fazer e realizar a obra do Senhor. Nós iremos convidar a irmã Franciane nesse momento, lá da nossa congregação de Malhada Vermelha, para trazer uma participação do culto. Boa noite, irmã Franciane. Que Deus te abençoe. Boa noite, pastor Irã. Boa noite aos demais irmãos. Irmãos, graças a Deus por mais esse culto, pela oportunidade que temos. Eu peço perdão aos irmãos por não ligar o vídeo, mas é porque temos muitos problemas de conexão aqui. Então, para melhorar a transmissão, eu prefiro deixar assim. Mas quero dizer aos irmãos que eu estou aqui com Maciel e com Poliane também. Nós estamos acompanhando o culto. Somos gratos pela vida dos irmãos que já participaram também, por podermos ouvir os irmãos, poder vê-los. E agora eu quero convidar todos para ler o Salmo 65. Esse salmo ele é um salmo de ação de graças pelas obras de Deus, em especial pelo modo como ele cuida da natureza, assim, o modo como ele faz, por exemplo, as plantações crescerem, darem seu fruto. E ele também é um salmo que mostra a soberania de Deus e ele também mostra conforto. Então, em tempos tão difíceis, eu gostaria de trazer esse salmo para lembrarmos de como Deus é maravilhoso em tudo aquilo que ele faz. É o Salmo 65, ele só são 13 versículos, então eu não vou poder comentar, então eu prefiro ler esse salmo e eu quero que os irmãos pensem bem nesse texto. Salmo 65, a partir do versículo 1. Ele diz assim: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões. Tu nos perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolida os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto. E de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Irmãos, amém. E que grande beleza tem esse salmo. Eu quero apenas destacar o versículo 4. E para mim esse versículo ele tem um significado muito grande porque é difícil nós pensarmos nisso, mas esse versículo ele fala: bem-aventurado aqueles a quem escolhes e aproximas de ti. Porque se pensarmos bem o fato de Deus ter nos escolhido, isso é uma coisa que Efésios também vai falar, o fato de Deus ter nos escolhido é algo maravilhoso. E o Salmo diz que é feliz aquele a quem ele escolhe, né? E permite que se aproxime. Então, nós devemos ter essa alegria no nosso coração, porque Deus nos escolheu e permite que nós cheguemos perto dele. Porque quem poderia chegar perto do Senhor se o Senhor não permitisse, né? Nós vemos às vezes que, por exemplo, para você entrar na Casa Branca, você não pode chegar lá e dizer que conhece o presidente. O presidente tem que dizer que conhece você. Então, você tem que ter a permissão dele para se aproximar. E imagine mais de Deus. Se Deus não nos desse permissão para se aproximar dele, nós viveríamos para sempre afastados.
Então, é grande privilégio poder se aproximar do Senhor e é grande privilégio poder ter essa esperança. E eu quero também destacar somente o versículo 8 para finalizar. E ele fala: os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Então, em todo mundo, mesmo o pior ateu que existe, ele pode olhar para a natureza, ele pode ver numa tempestade, num terremoto ou em qualquer outra coisa, a mão de Deus agindo, a força de Deus agindo. Então, mesmo aquela pessoa que não acredita em Deus, ela teme um terremoto, ela teme uma praga, como nós estamos vivendo agora, esse momento em que esse vírus está matando as pessoas. Isso também é o agir da mão de Deus. E as pessoas têm medo, porque é o próprio Senhor agindo. Então, eu quero deixar esse salmo para os irmãos pensarem na grandeza de Deus. Ele é aquele que controla os oceanos, ele é aquele que dá vida, que tira a vida, e ele é aquele em que nós devemos esperar. Se todos esperam no Senhor, e até mesmo aqueles que estão nos confins da terra, nós também devemos esperar no Senhor, porque muito mais nós temos essa esperança, porque o Senhor nos aproximou e nos escolheu. Então, eu deixo esse salmo para a meditação dos irmãos, e eu agradeço a participação. Deus abençoe. Obrigado, irmã Franciane. Deus abençoe vocês aí na comunidade. Nós queremos registrar no culto hoje à noite, participando conosco, o irmão Francisco Medeiros, lá na Igreja Batista de Currais Novos. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado por sua presença, com a sua família. E eu não sei se o João Deck consegue ver mais outra pessoa, né? Não estou conseguindo detectar outro, mas nós iremos ter um momento de louvor, mais um hino, né? Um cântico. Mas eu quero deixar um aviso para os irmãos, se tem mais um acréscimo de aviso da semana, o irmão pode acrescentar. Quinta-feira será dia... Deixa eu ver o dia que será quinta-feira. Mas a quinta-feira, a partir das 13h30, nós estaremos voltando com o programa de rádio, tá certo? Então, os irmãos estejam orando por nós e iremos organizar o programa. A partir desses dias, teremos programas apenas na quinta-feira e provavelmente no domingo ou sábado teremos mais uma hora. Então, ficou agora mais folgado para mim. Nós temos apenas uma hora na semana e possivelmente uma hora no final de semana. Esteja orando para que Deus nos dê sabedoria. Então, às 13h30, ou seja, 1h30 da tarde, estaremos dando início ao nosso programa quinta-feira, tá bom? Estamos com a audiência e a divulgação dos irmãos. Vamos trazer o louvor nesse instante e, em seguida, já vamos se preparar para ouvir a palavra de Deus. Corinho, para o irmão pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu.
Graças a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. E nesse momento nós queremos, sem mais delongas, passar a palavra para o pastor José Carlos, que está lá na cidade de Manaus. E Deus permite que assim participe do culto aqui, diretamente na palavra do Senhor, pois é maravilhoso estarmos aqui. Não estou ouvindo. Tá bom? Pastor José, está me ouvindo aí? Boa noite, pastor José. Eles não estão ouvindo. Boa noite, Jonas. Boa noite, pastor. Boa noite, Jonas. Boa noite, pastor José. Oi. Boa noite bem, pastor José. Boa noite. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Ok. Pode falar. Muito boa noite. Bem-vindo. Boa noite, meus irmãos. É um prazer, uma alegria poder participar com vocês deste culto tão especial, de uma maneira também tão diferente. A gente sente assim uma estranheza, né? De saber que vocês estão nos vendo e vocês estão tão longe e ao mesmo tempo tão perto. Isso é a tecnologia, né? A tecnologia nos dá a condição de assim procedermos. E Deus nos deu esse privilégio de podermos juntos compartilhar, mesmo distantes, compartilharmos do culto, deste culto tão especial, em nossas próprias casas e adorarmos ao Senhor. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a mensagem da Palavra de Deus, no trecho que foi lido agora há pouco pela irmã, no livro de Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. E, conforme a irmã já leu, eu não vou ler novamente o trecho, mas vou, conforme o andamento da mensagem, eu vou começando a ler os versículos novamente. E no livro, nesses 10 versículos, Paulo está escrevendo para a igreja dos irmãos crentes em Cristo, salvos por Cristo, da igreja de Éfeso. E nos 3 primeiros versículos, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, nesses 3 primeiros versículos que Paulo escreve aos crentes de Éfeso, ele leva aqueles crentes ao passado. Leva aqueles crentes a se lembrarem do que eles eram e do que Deus fez por eles. E, meus irmãos, isso é muito importante para nós, salvos por Jesus Cristo. É muito importante nós olharmos sempre que tivermos oportunidade para o passado e observarmos o que nós éramos sem Cristo e o que agora somos em Cristo. E com essa lembrança, olhando para o passado, nós vamos ver que Deus foi grandioso, foi maravilhoso para conosco, de nos ter tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Paulo quer que nós lembremos do passado como nós éramos, e também o propósito
nos levar a termos uma vida constante de gratidão e uma vida de consagração, uma vida de dedicação ao Senhor. Por isso que ele faz nos lembrar que nós éramos. E se nós somos realmente convertidos por Cristo, salvos por Cristo, nós vamos ser gratos a Ele por tudo que Ele fez por nós. Nós vamos ter a convicção de que nós não fizemos nada. Se não fosse Ele, nós estaríamos ainda perdidos. Nós estaríamos ainda, como nós vemos no restante dos versículos, debaixo da condenação. Então, é muito importante, meus irmãos, como servo do Senhor, lembrarmos do passado, olharmos para o passado e, como forma de gratidão, agradecermos a Deus pelo que Ele fez por nós. Mas também, meus irmãos, Paulo está também falando não somente para os crentes, ele também está falando para os descrentes, para você, meu amigo, que se por acaso está nos ouvindo. Paulo quer que você conheça o que o Senhor Jesus, o que Deus fez também por você, o que Deus pode fazer por você, o que o Senhor Deus fez em Jesus Cristo para que você, que ainda não é salvo, possa alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, o que Deus fez através de Jesus Cristo, Ele está mostrando aqui nesses versículos para você, meu amigo, que ainda não tem Jesus. Então, Ele quer que você conheça tudo sobre a salvação de Deus. E hoje, no presente, tu recebas a Jesus como teu Salvador. Como teu Salvador. E tenha a certeza do futuro com Cristo Jesus na eternidade com Deus. Então, Paulo quer que tanto nós, como salvos por Jesus Cristo, nos lembremos do que Ele fez por nós, e como também o descrente, o que Deus fez para que ele possa ser salvo. E você que ainda não tem Jesus, tenha a oportunidade de receber Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Esta é a intenção de Paulo ao escrever estes versículos. Então, nesse trecho de Efésios 2, de 1 a 10, nós podemos pensar em 3 coisas importantes que Paulo mostra aqui nesses versículos. Ele mostra na primeira parte, nos versículos de 1 a 3, a nossa condição, a tua condição, a minha condição, a nossa condição diante de Deus. E mostra que realmente a nossa condição é lamentável, é triste diante de Deus. Ele começa o versículo com algo realmente muito maravilhoso. Ele começa dizendo: Ele vos deu vida. Ele quem? Deus. Paulo começa já com esta palavra, Ele vos deu vida, começa tirando do homem toda a sua pretensão de que a salvação é algo que o homem pode adquirir pelos seus próprios esforços. Ele vos deu vida. Se não for Deus, não adianta os esforços humanos. Ele, o nosso Deus, ele sabia da nossa condição. Ele sabia da tua condição. E ele se importou, ele quis, mesmo vendo a nossa condição de pecadores, ele quis nos dar vida.
porque, como ele diz, ele vos deu vida estando vós mortos. Então, mesmo nós, estando mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, em Jesus, quis nos dar vida. Então, aqui não entra nada feito pelo homem, não entra nada feito por cada um de nós que hoje somos salvos. Você não fez nada para se salvar. Se não fosse Deus te dar vida na tua condição, na nossa condição, nós ainda estávamos mortos. Então, por isso Paulo começa, ele, o nosso Deus, teve compaixão, teve misericórdia de nós e nos deu vida. E ele quer dar vida a você, meu amigo, sem Jesus, porque sem Jesus, sem salvação, sem Deus, você está morto. Então, a primeira e triste condição é essa: mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a primeira condição que Paulo mostra aqui nesses 3 versículos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vamos pensar, o que é delitos? Delitos é o homem encontrado na sua culpa, na sua falta, pego em flagrante, surpreendido na sua própria culpa, declarado culpado. Isso é delito. Deus viu o homem no seu pecado culpado. E delito é isso, é o homem pego na sua própria culpa. E pecado? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. O que é o pecado? A Bíblia diz que pecado é transgressão contra a lei de Deus. Aquele que faz aquilo que o homem faz, tudo que ele faz, todas as suas obras, é contra Deus. O pecado fez o homem assim, nessa condição, morto nos seus delitos e pecados. Então, meus irmãos, é uma triste condição, mortos nos seus delitos e pecados. E mortos, nós já vimos delito, já vimos pecado, e mortos, o que significa? A ideia central de morte aqui não é o cessar da vida terrena, mas a ideia central aqui de morte, morto nos seus delitos e pecados, significa separação. O homem morto nos seus delitos e pecados, a morte física é a separação entre o corpo e a alma. Mas aqui neste versículo é a morte espiritual, ou seja, é a separação entre o espírito do homem e Deus. Então é muito mais triste a condição do homem morto. Não é somente a morte física, mas é também a morte espiritual, ou seja, a separação do homem e Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que o homem, na sua natureza pecaminosa, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele está totalmente separado de Deus. Então, observe que o pecado, e veja o que o pecado fez em nós. Existe algo pior para o homem do que estar separado de Deus, estar sem Deus, vivendo conforme a sua natureza? Eu acho que não, meus irmãos. É por isso que o homem, na sua natureza pecaminosa, o homem natural, o homem sem Deus, ele não busca Deus, ele não quer saber de Deus, não entende as coisas de Deus. Eu lembro, meus pais, quando eram descrentes, eles não entendiam as coisas de Deus. Deus é que nos faz, é que nos dá vida para que possamos entender
as coisas de Deus. Então, meus irmãos, é muito importante nós olharmos e observarmos quem nós éramos e hoje o que nós somos. Se não fosse Deus, nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E você, meu amigo, sem Jesus, você pode também mudar esta triste condição de morto, separado de Deus. Você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus e receber dele vida. Ele disse: eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a palavra de Jesus, que veio para nos dar vida através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Então, esta é a condição do homem que ainda não tem Jesus, morto nos seus delitos e pecados. E a segunda e triste condição do homem também está aqui no versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A segunda condição triste do homem é que ele está sujeito a Satanás, está sujeito ao diabo, o príncipe da potestade do ar, como diz aqui na palavra de Deus. Então, existe no ar um grande reino formado por anjos caídos, demônios subordinados a Satanás e que exerce uma influência fatal nos corações e assuntos humanos. Esta condição é muito triste, porque o homem ele vive sob a influência do inimigo. O inimigo, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não resplandeça nele. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esta é a condição do homem também. Ele vive sujeito ao inimigo. Ele faz a vontade do inimigo. Ele diz aqui, nos quais andastes outrora. Não deixa nenhuma dúvida de que o mundo e seus habitantes vivem sujeito ao príncipe do mal, fazendo a sua vontade. Então, existe esta comprovação, esta verdade, de que, como diz aqui na Bíblia, do espírito maligno que agora atua, que age, que dirige o homem que não obedece a Deus. Agora atua. Então, é agora. O homem sem Deus, ele vive segundo ao inimigo das nossas almas. Ele está atuando no mundo hoje. E nós estamos vendo isso nos nossos dias, como Paulo já via nos seus dias. Vejam o que acontece no mundo. Olhe para o mundo hoje e veja como está: guerras, terremotos, ódio, inveja, corrupção, injustiça. Tudo isso não é obra de Deus, é obra maligna, que os homens estão sendo levados. Se você observar dentro de você mesmo, você se interessa pelas coisas de Deus, meu amigo, que ainda não tem Jesus. Você se interessa pelos assuntos espirituais? Quantas vezes você nem quis ouvir sobre o Evangelho? Quantas vezes você foi convidado para ir à igreja ouvir a palavra de Deus? Quantas vezes alguém quis falar de Jesus, sobre a salvação, e você não quis?
Quanto tempo faz que você ouve sobre a salvação da tua alma e tu tens rejeitado? Como é o teu temperamento, as tuas atitudes com o próximo, nos seus negócios, no falar, no lar, com a família? Tudo isso, se você está agindo errado, é porque a influência do inimigo, do maligno, está sobre aqueles que não têm Jesus. Por isso que você não quer saber das coisas de Deus. Esta é uma condição muito triste. Existe o reino do inimigo, do Satanás, do diabo, que está influenciando muitos, e por isso muitos não querem saber das coisas de Deus. Então, todos vivem segundo o Deus deste século, conforme a palavra de Deus. Então, esta é a segunda e triste condição do homem. A terceira condição está no versículo 3, andando segundo as inclinações da nossa carne, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, a terceira condição aqui do homem sem Deus é que ele anda segundo as inclinações da carne. Ou seja, o que é inclinação? Inclinação é disposição, é tendência, é propensão, é pendor, é atração. O homem vive segundo a vontade da sua carne, segundo a vontade da sua natureza. Aquilo pelo qual nossa carne é propensa nos torna inimigos de Deus e nos leva à morte, à separação. Não podemos agradar a Deus fazendo a vontade da nossa carne. Não podemos agradar a Deus fazendo as inclinações da nossa carne. Tudo que nós praticamos sem Jesus é contra Deus. A inclinação da carne são os apetites terrenos e jamais cogita das coisas de Deus. Então, por mais que você seja uma pessoa boa, mas se você ainda não tem Jesus, não foi lavado pelo precioso sangue de Jesus, tudo que você faz é contra Deus. São os desejos da mente e as ambições mundanas. Estas são as inclinações da nossa carne. A quarta condição que Paulo mostra aqui do homem morto, do homem sem Deus, está também aqui. E éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Está no versículo 3, depois, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, a quarta condição é esta. E éramos por natureza. Qual é a nossa natureza? A nossa natureza é a natureza do pecado, é a natureza pecaminosa. Todos nós, todos os homens sem Jesus, sem salvação, estão na mesma condição. Todos pecaram, transgrediram a lei de Deus. Então, todos nasceram no pecado. Todos nós nascemos em pecado. Herdamos essa natureza do primeiro homem que pecou, que desobedeceu a Deus. E éramos, por natureza, pecadores. E só esse fato já nos tornou separados de Deus. Porque Deus é santo e jamais ele tem combinação com o pecado. A Bíblia diz: éramos, por natureza, filhos da ira. O homem sem Jesus como Salvador, na sua natureza pecaminosa, não é filho de Deus, não. Como muitos pensam, como muitos dizem. Eu já sou filho de Deus. Quando você, meu irmão, membro da igreja de Campo Redondo,
fala com alguém para Jesus, ele diz logo, eu também sou filho de Deus, não é verdade? Não. Paulo está dizendo aqui, e éramos por natureza pecaminosa, filhos da ira de Deus. Então, nós não somos filhos da ira de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Nós somos filhos da ira de Deus. Por quê? A Bíblia fala filhos da ira. Porque o homem é pecador. E Deus providenciou um meio para salvá-lo. Deus deu o seu único filho para salvá-lo. Deus entregou o seu filho lá na cruz do Calvário para salvá-lo. E é o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, aboliu de uma vez por toda o poder do pecado. Se todo homem que acredita, que crê no sacrifício que Jesus Cristo fez por ele, por cada um de nós, e o recebe Jesus como seu Salvador, ele deixa de ser filho da ira de Deus. Mas se ele permanece na sua incredulidade, mas se ele permanece sem receber, sem crer na salvação que Deus preparou para ele, ele é filho da ira de Deus. Porque Deus não vai deixar impune aquele que não quis a salvação que o Senhor Deus oferece. O homem, ele pode tornar-se filho de Deus, sim. Ele pode sair desta condição de filho da ira para filho de Deus. Você, meu amigo que está nos ouvindo, você pode sair dessa condição de filho da ira de Deus para filho de Deus. Como? A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você recebe Jesus como seu Salvador, você deixa de ser filho da ira. Ira é o dia do juízo. Deus vai julgar aqueles que rejeitaram a salvação que Deus preparou desde a fundação do mundo para salvar o pecador. Se você rejeita esta salvação, você vai um dia ser julgado por causa da sua rejeição, por causa da sua incredulidade. Mas se você recebe Jesus, como diz a palavra, mas a todos quanto receberam, Deus vai te dar o poder de ser feito filho de Deus. Porque Jesus Cristo pagou o preço da tua salvação, da tua redenção. Jesus Cristo, que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. E o seu sacrifício foi aceito por Deus. O único sacrifício que Deus aceitou para que o homem fosse salvo foi o sacrifício de um seu filho que era puro, que era sem pecado. Então, veja estas 4 condições do homem. 4 condições que o homem sem Deus vive na sua vida, na sua natureza. Estas condições, Paulo mostra nesses 3 versículos e quer que nós, como salvos por Cristo, que vivíamos nestas condições, hoje somos salvos. Ele quer que nós sejamos gratos a Deus, uma vida consagrada aí. E você, meu amigo, Paulo mostra estas coisas para que você seja salvo, para que você receba a salvação de Deus em Cristo Jesus. Então, esta é a primeira coisa que está nos versículos de 1 a 4. De 1 a 3, aliás, nos 3 primeiros versículos. Mas nos versículos 4 a 9, nós temos um outro ponto importante que Paulo quer que nós vejamos também. Na primeira, nós vimos a tua condição, a nossa condição, a condição de todo homem sem Deus. E aqui na segunda parte dos versículos 4
até o versículo 9, ele mostra a tua salvação, a nossa salvação, a minha salvação. Veja como Paulo começa também esses versos, uma palavra muito importante, mas Deus. Lá no primeiro versículo ele disse, ele vos deu vida. E aqui ele começa no versículo 4, mas Deus. Então ele começa também com Deus. Também este verso começa com ele, Deus. Então, meus irmãos, tudo é feito por Deus, a nossa salvação também. Então, para mim, esta frase é a mais linda, mais maravilhosa, mais extraordinária, mais inexplicável da palavra de Deus. Como entender um Deus santo olhando para o miserável pecador? Como entender um Deus justo buscando salvar o homem que decaído da sua graça? Um homem que nada tinha e nada tem para oferecer ao Senhor. Um homem que estava morto, separado de Deus, filho da ira, debaixo da condenação, vivendo sob a direção de Satanás. Deus olhou para esse homem e quis salvá-lo. Foi a sua misericórdia, foi o seu amor. Veja que ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor, misericórdia e amor. Foi isso que fez com que Deus olhasse para nós. Nada a não ser a intervenção divina pôde dar ao homem uma nova vida, uma nova condição, um novo destino. Veja, Deus nos deu, Ele interviu interviu dando o seu Filho para que através dele nós tivéssemos uma nova vida, uma nova condição e um novo destino, uma nova direção. Foi a sua misericórdia, foi o seu amor. Não havia nada no homem caído que instigasse Deus a salvá-lo. O supremo motivo foi aquele que está escrito lá em João 3,16. Alguém poderia dizer esse versículo? João 3,16? Pode dizer, alguém sabe de qual esse versículo? É possível alguém dizer o João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Então, o supremo motivo de Deus ter olhado para nós, meus irmãos, pecadores, mortos, separados, debaixo da ira, foi o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira nós não podemos entender. Então, Ele teve misericórdia de nós. E isto é maravilhoso, meus irmãos. Cristo morreu por causa dos nossos pecados e nos deu vida para vendo a nossa triste condição de mortos. E a Bíblia diz que Ele nos ressuscitará para nos justificar. Ele ressuscitou para nos justificar e vai nos ressuscitar. Isto é um milagre do poder divino que perdoa o pecador que vive nos seus delitos e pecados. Isto é a maravilha da graça de Deus. Salvação vem de Deus. Nada é feito pelo homem. Nada o homem pode fazer para salvar a sua alma. Se o homem fizer alguma coisa, não presta. Deus não aceita.
a Bíblia diz que as nossas obras são como trapo de imundície para diante de Deus, para a regeneração da nossa alma. Veja o que diz no versículo 5, na parte B. Ele diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. No versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, esta salvação é pela graça, é a graça de Deus. Muitos estão enganados, pensam que a salvação é pelas obras. Mas aqui nós estamos vendo que não é pelas obras, é pela graça de Deus. A graça que Deus está dizendo, é Ele que está oferecendo. Esta graça que Ele fala que Ele está oferecendo a todas as pessoas. Pela graça sois salvos, não é pelas obras. Todo esforço que você vir a fazer, qualquer obra, por maior que seja, não é suficiente para a salvação, para salvar a qualquer ser humano, porque Deus não aceita. O maior sacrifício que Deus fez foi entregar o seu filho, e este sacrifício Ele aceita. Jamais qualquer sacrifício humano poderá justificá-lo, poderá salvá-lo. Então, é pela graça, é o presente mais valioso que Deus pode oferecer, que você pode receber, meu amigo, é a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Mas também você pode rejeitar. Você não está obrigado, você tem livre-arbítrio para escolher. É pela fé, diz aqui. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. É pela fé. Ele te dá, além da graça que Ele te dá, que Ele te oferece, Ele também te dá a fé. Pela graça sois salvo mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de nós? A graça e a fé. Até a fé que você pensa que você teve para crer em Jesus, foi Deus que te deu. Foi Deus que colocou no teu coração esta fé suficiente para tu creres em Jesus Cristo, no seu sacrifício e o receberes como seu Salvador. Então, a graça e a fé é Deus que te dá, porque tu não tens fé suficiente para acreditar no sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Sabe por que nós não temos fé suficiente para crer em Jesus Cristo? Porque nós já vimos isso. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jamais poderemos exercer fé suficiente para receber a salvação. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu amor, Ele te deu graça e fé. Ele te dá graça e fé para tu receberes a salvação em Cristo Jesus. Tu acredita nas obras? Tu acredita que tu pode ser salvo pelas obras? A palavra de Deus diz que não de obras, para que ninguém se glorie. Está no versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe por que não pode ser de obras? Porque se fosse pelas obras, muitos iriam se gloriar. Ah, eu fiz a minha salvação. Eu fiz tudo para alcançar a minha salvação. Mas a Bíblia diz, não de obras, porque a salvação é de Deus e toda a glória é para Deus. Toda a glória da tua salvação. Se entenderes isto, poderás ser salvo. Toda a glória da salvação é de Deus.
Por isso que não pode ser pelas obras. Nada vem do homem. Eu não fiz nada. Nenhum salvo verdadeiramente genuíno, ele pode dizer que ele fez alguma coisa para ser salvo. A salvação vem de Deus. Então, em Jesus, o homem é justificado, é salvo, é vivificado, e ele ressuscitará quando Jesus vier buscá-lo. Ele estará livre do juízo vindouro. Ele receberá vida e vida eterna em abundância. Ele se torna filho de Deus e com a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Então, esta, meu amigo e meu irmão em Cristo, é a nossa salvação. Nos versos de 4 a 9, Deus, sendo rico em misericórdia, nos salvou pela sua graça e pela sua misericórdia. E no versículo 10, encerra Paulo esse trecho dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós já vimos a nossa condição, nós já vimos dos versos de 1 a 3, né, a nossa condição, nós já vimos nos versos de 4 a 9 a nossa salvação, e aqui neste verso, no verso 10, nós vemos a nossa obrigação. Agora Paulo está falando novamente para os crentes, para os que foram salvos, para os que foram livres da ira, da condenação do pecado. Ele está falando para você, meu irmão em Cristo, a tua obrigação. Qual é a tua obrigação? Para que você foi salvo? Se Deus quis te tirar da tua condição de morto, debaixo da ira de Deus, é porque ele tem um propósito, ele tinha um propósito. A Bíblia, existe um cântico que diz que Deus tem um plano em cada criatura que ele salvou. Qual é a tua obrigação como crente? Nós fomos salvos não pelas boas obras, mas fomos salvos para as boas obras, não é verdade? Nós somos salvos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou as boas obras para nós, para que depois de salvos pela fé e pela graça de Deus, nós andássemos nas boas obras. Não mais mortos, mas vivos para servir a Deus, não mais ao diabo. Outrora nós servíamos ao diabo, não era verdade? Nós fazíamos a nossa vontade, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Por natureza, nós fazíamos a vontade do nosso inimigo. Mas agora, meus irmãos, nós somos salvos, temos vida para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta: servi-lo. Nós não fomos salvos para ficar parados. Nós fomos salvos para servir ao Senhor, nosso Deus. Não mais andando conforme o mundo, mas vivendo uma vida que glorifique a Deus, dando um bom testemunho diante dos homens, diante das pessoas que nos cercam, diante das pessoas que ainda não têm Jesus, para que elas vejam a transformação que o Senhor fez nas nossas vidas. Isso é boa obra. Muitas vezes nós não precisamos, meus irmãos, falar para as pessoas do que nós somos. Nós precisamos mostrar para as pessoas
para que elas vejam que realmente nós fomos transformados, nós fomos mudados, nós temos uma nova vida. O Senhor Jesus nos deu uma nova vida. Nós não andamos mais como andávamos outrora. Nós não somos mais o que éramos no passado. O mundo precisa ver isso em nós, meus irmãos. Então, a nossa obrigação agora é mostrarmos ao mundo que nós somos novas criaturas. E agora nós temos uma nova vida, não mais andando conforme o mundo, mas glorificando a Deus com a vida que Ele nos deu, a nova vida. Não mais fazendo a vontade do diabo, mas nem a vontade da carne, mas fazendo a vontade de Deus. Nós nos submetemos à vontade de Deus. Muitas vezes nós dizemos, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas será que estamos fazendo a vontade de Deus mesmo? Ou será que estamos fazendo a nossa vontade? Devemos ter cuidado, meus irmãos, que às vezes muitas coisas que às vezes agimos não é a vontade de Deus, mas é a nossa vontade. Às vezes é o nosso querer. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Por isso, nós fomos salvos para fazer a vontade de Deus. Não mais como filhos da ira, mas agora como filhos de Deus, fazendo o que lhe agrada. Como filhos de Deus, nós vamos ser obedientes. A Bíblia diz, filhos, obedecei a vossos pais. E nós, como filhos de Deus, devemos obedecer ao nosso Pai Supremo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui está a nossa obrigação como crentes em Jesus Cristo. A nossa obrigação é servir a Deus, é dar um bom testemunho para que as pessoas vejam em nós Cristo Jesus encarnado em nós, para que as pessoas possam ver em nós um testemunho de que nós somos novas criaturas. Eu encerro deixando para você este versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, se alguém está em Cristo. Isso é o Paulo dizendo lá em Coríntios. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se você diz que está em Cristo, as coisas velhas que você fazia, as suas atitudes, seu modo de falar, o seu modo de agir, seu modo de tratar com sua família, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, já não é mais aquele. Já passou. Agora você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Jesus Cristo lhe deu uma nova vida. Então, meus irmãos, que o Senhor possa mesmo abençoar você. Que esta palavra venha lhe ajudar a prosseguir na sua jornada. Lembrando sempre do que você era, do que o Senhor fez por você, do que o Senhor quer que você faça daqui para frente como seus filhos. E você, meu amigo, que ainda não tem Jesus, veja como é triste a sua condição sem salvação, sem Jesus. Que você hoje possa receber a salvação do Senhor e tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Você fazer isso pela fé. Deus pode te dar esta fé. Peça a Ele que Ele te dê esta fé. E tu vai ser alcançado pela sua graça, graça que Ele dá vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite abençoada e de paz em Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, pastor José Carlos, por trazer a palavra de Deus para nós. E foi bom porque matamos assim a saudade, né? De poder ter o irmão conosco e trazer assim a mensagem da palavra de Deus. Foi um privilégio para nós e enriquecendo assim as nossas atividades online que a igreja tem feito, né? Então,
não tem sido fácil, né? A gente está assim no templo vazio, mas podemos ver que os irmãos estão sendo enriquecidos pelos cultos e pela pregação do Evangelho. Muito obrigado, pastor José Carlos. De nada, meu irmão. Tá bom? Ficamos muito agradecidos. Nós queremos só agradecer os irmãos, né, das nossas congregações, os irmãos lá do Margarida Procópio, o irmão Daniel e sua família, lá da Serra do Doutor, o irmão Vanilson e família, participando do culto também lá da congregação de Malhada Vermelha, a irmã Franciane e seus familiares lá, Maciel, Oliane, e irmão Francisco e família lá de Boas Novas, Francisco Medeiros, ele que foi fruto do trabalho do senhor James aqui em Campo Redondo, na época que o senhor James estava trabalhando aqui junto com o pastor João Marinho, né? Irmão Francisco Medeiros, ele levou a sua vida para Cristo naquela época, ainda garoto. Também o pastor Zé Carlos, obrigado. Nós tivemos também a participação da jovem Leandra lá da cidade de Nova Floresta, e também de Michele, né? Michele, esposa do irmão Genier, estando aqui conosco. Então, nós agradecemos a Deus cada pessoa que estava no culto e dizendo que é um privilégio. Domingo, no mesmo horário, se assim Deus nos permitir, nós iremos estar realizando mais um culto de adoração a Deus e de pregação da sua bendita palavra, tá bom? Nós queremos trazer mais um cântico de adoração a Deus e em seguida nós teremos uma palavra de oração com o irmão Francinaldo e o culto estará encerrado e aí os microfones vão ser abertos aí para todos participar. Eu quero agradecer pessoalmente o esforço do irmão Derek, né, para que isso esteja acontecendo, e hoje tivemos diversas dificuldades, adversidades, né, para começar o culto e no transcorrer aqui, dificuldade com o sistema lá na casa dele, onde ele está, com o computador, e nós estamos assim, gratos a Deus, porque deu para concluir sem cair nada, né? Até a gravação, eu estou vendo aqui que ele continua gravando. Muito bom. Vamos cantar e vamos adorar o nome do Senhor com o Ministério Louvor. Tudo bem? Vamos cantar o Senhor, sem querer.
Amém. Irmão Francinaldo, por favor, esteja orando e encerrando assim o nosso tempo de adoração a Deus. Gostaria de lembrar, né, que nesta semana nós iremos ter o reinício do programa evangélico Semeando a Palavra, que acontecerá às 13h30 pelo FM Vale das Serras. Iremos colocar também o dispositivo do Rádio Net e pedir que os irmãos divulguem, né? Já que nós passamos um bom tempo fora do ar. Vamos orar e com esta palavra de oração o culto está encerrado. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por mais um minuto na tua palavra que temos escutado, Senhor Deus, pelo tempo que o Senhor tem nos dado, Senhor, na tua casa. E mesmo assim, Senhor Deus, estando distante dos irmãos, mas em comunhão uns com os outros, mesmo em oração, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo pastor que trouxe a palavra, Senhor Deus, e também por cada um dos irmãos, Senhor Deus, que estão continuando na fé, estão buscando a tua palavra em casa, devocional, que o Senhor esteja nos sustentando a cada dia, Pai, nos aumentando a nossa fé. Vem também, Senhor, perdoar os nossos pecados, Senhor Deus. Damos graça por isso, por nossas famílias, que o Senhor esteja acampando anjos ao redor de cada um dos nossos lares, do nosso trabalho, onde nós estivermos, Senhor Deus, que o Senhor esteja presente na nossa vida, Pai. Também te rogando, Pai amado, pelos irmãos que têm contribuído para missões, para a missionária e também para o mantimento da tua igreja, Pai amado. O Senhor continue abençoando, trazendo saúde a cada um, Senhor Deus, para nós possamos passar essa crise, Senhor Deus, e voltarmos ao teu templo para louvar e te agradecer ao teu nome, Pai. Obrigado por mais um dia, por esse momento de estarmos juntos, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.